Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Nós vamos fazer alguns comentários sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente, nós vamos falar do item 20, que está nas instruções dos Espíritos, que fala: a felicidade não é deste mundo. Antes da gente começar, eu vou falar de uma, vamos dizer assim, uma história, né? Para a gente poder exemplificar o que vamos falar aqui hoje. Então conta uma lenda que uma mulher pobre, com uma criança no colo, segue por um caminho no bosque, rumo ao povoado próximo de onde ela morava. Quando ela passa diante de uma gruta, uma caverna, e dessa caverna vem uma voz misteriosa que diz: entre, pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. E ela, curiosa com aquilo, adentra àquela caverna. E quando ela chega no interior daquela caverna, ela se depara com uma imensa fortuna em ouro, joias, pedras preciosas. E a voz misteriosa volta a ser ouvida. E dessa vez ela fala: pegue o que quiser. Você tem 8 minutos. Mas não esqueça o principal. E a mulher, então, fascinada com aquela fortuna que estava diante dela, ela começa então a recolher aquilo que ela julgava de maior valor. E foi enchendo os bolsos que tinha. E a voz fazia-se repetir: pegue o que você quiser. Você tem agora 6 minutos. Mas não esqueça o principal. E assim foi passando o tempo. Até que a voz disse: o seu tempo está acabando. Você tem agora 2 minutos. Pegue o que quiser, mas não esqueça o principal. E ela então, apavorada com aquela questão do tempo, coloca a criança no chão, ergue a saia para fazer um recipiente maior para poder levar uma quantidade maior daquela fortuna, e começa a pegar o que ela pode. Até que a voz fala: o seu tempo acabou. Saia. Aliás, você pode pegar o que quiser, não esquecendo do principal. Ao sair, a caverna se fechará e não mais voltará a se abrir. E ela então, com medo de ficar presa dentro da caverna, sai correndo. Quando ela chega do lado de fora, a caverna se fecha. E ela então percebe que havia esquecido o filho dentro da caverna. Então, isso é apenas uma lenda, é claro. Mas nós podemos traçar um paralelo com a nossa existência. Com a nossa existência. Ao reencarnarmos, nós temos pré-estabelecido um determinado tempo de existência aqui, enquanto encarnados. E a nossa voz interior, da nossa consciência, está sempre nos dizendo: não esqueça
o principal. Porém, nós, a exemplo da mulher desta lenda, nós continuamos fascinados com as coisas transitórias da existência. E o tempo passa. E a nossa voz interior continua dizendo: o seu tempo está acabando. Mas nós, invariavelmente, não escutamos, não damos atenção a essa voz. Chega o momento do desencarne e nós também, invariavelmente, desencarnamos com a certeza de que esquecemos do principal. Então, na instrução dos Espíritos, no capítulo 20, no capítulo 5, no item 20, o Espírito que transmite aquela mensagem, ele começa dizendo que nós reclamamos, dizendo que não somos felizes, que a felicidade não foi feita para nós, que nós sofremos muito. Mas, ouvindo a história e analisando a nossa existência, nós podemos perguntar para nós mesmos: o que é felicidade? Será que a felicidade é a fortuna, como para a mulher da lenda era? A felicidade para ela foi se deparar com aquela fortuna. Para muitos de nós, a felicidade seria ser um dos ganhadores da Mega Sena da virada, né? Mas será que a fortuna é felicidade? Claro que não. Os valores materiais, eles podem nos trazer algo de conforto, mas felicidade não. Felicidade não. Será que a felicidade é poder? Porque tem muitos de nós anseia por poder. Ah, se eu fosse o presidente do Brasil. Ah, se eu fosse o dono daquela mega indústria. Tudo isso é poder. Será que isso é felicidade? Também não. Será que a felicidade seria se nós nos mantivéssemos sempre jovens, chegasse a um determinado nível de idade, o nosso corpo não envelhecesse mais? Será que isso também é felicidade? Para muitos que buscam desesperadamente a fonte da juventude, né, porque não querem envelhecer, isso diz que é, mas com certeza não é. Mesmo se nós juntássemos essas três coisas, fortuna, poder e juventude, vamos dizer assim, eterna, ou uma juventude duradoura, mesmo assim não seria felicidade. Então, o que é felicidade? O que é felicidade? Pode ser saúde, pode ser, mas não é só isso, porque quando a gente fala de saúde, geralmente nós estamos falando da saúde do corpo físico. Corpo físico, aí é a nossa preocupação sempre com o transitório. O corpo físico é transitório. Nós devemos cuidar dele, claro. É uma dádiva de Deus. É uma oportunidade maravilhosa que nos foi concedida. Mas a saúde do corpo físico não é também
felicidade. Então a felicidade, ela é um estado de satisfação do espírito, não do corpo. Porque tudo que nós falamos aqui, fortuna, poder, juventude duradoura, tudo isso nós estamos falando em relação ao nosso corpo. Mas nós não podemos esquecer jamais que nós somos espíritos. O Frederico não é este corpo. O Frederico é o espírito que anima este corpo. Este corpo é apenas uma vestimenta transitória que eu estou utilizando. Então, é uma satisfação, é um estado de satisfação do espírito, felicidade. Sócrates, ele disse que nós precisamos de 3 coisas para sermos felizes. Apenas 3 coisas: retidão de caráter, um coração pacificado e consciência tranquila. Então, segundo Sócrates, se nós reuníssemos esses 3 atributos, nós seríamos felizes. Ele não falou que nós deveríamos ter uma conta no banco bem recheada. Ele não falou que nós deveríamos possuir tantos imóveis ou tantas propriedades. Porque tudo isso é transitório. Tudo é transitório. Quando o discípulo de Sócrates foi perguntar para ele onde queria que fosse sepultado o seu corpo, e ele pergunta: o corpo? Pouco importa. Pouco importa o que seja feito do corpo. O corpo não é Sócrates. Sócrates é livre. E ele se declarou livre mesmo estando preso. Por quê? Porque ele entendia ser um espírito eterno também. Então, relembrando, para Sócrates nós precisamos de 3 atributos: retidão de caráter, um coração pacificado e consciência tranquila. Então, a gente pergunta também: será que a felicidade está ao alcance dos espíritos que habitam o planeta Terra? E quando eu falo dos espíritos que habitam, é claro que nós dizemos que tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Mas vamos pensar especificamente na nossa situação hoje enquanto encarnado. Será que a felicidade estaria ao alcance dos espíritos encarnados no planeta Terra hoje? Quem pensou que sim, está certo. Quem pensou que não, também está certo. Por quê? Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta ao Espírito de Verdade. E a resposta foi dada da seguinte forma. Quer dizer, a felicidade está ao alcance dos habitantes do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações ainda? A resposta veio: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, ou seja, de nós, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E na questão 967, que dá uma continuação sobre essa questão da felicidade, os espíritos respondem que somente os puros espíritos gozam da felicidade suprema. Então, quem pensou que a felicidade não está ao nosso alcance, está certo do ponto de vista
de que nós ainda não somos capazes de gozar da felicidade suprema. É óbvio, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, em marcha evolutiva. Mas quem pensou que sim, também está certo, porque a felicidade relativa está ao nosso alcance. Como disse a resposta do Livro dos Espíritos. Nós podemos e devemos buscar ser tão felizes quanto possível aqui nesse planeta. Isso é felicidade relativa. Isso é felicidade relativa. Então, quando a gente estuda o Evangelho e fala e vê lá, a felicidade não é deste mundo. Como é que nós podemos interpretar isso daí? Se os próprios Espíritos disseram que nós podemos ser tão felizes quanto possível aqui na Terra. Como é que nós interpretamos então isso daí? Ora, a interpretação para isso daí é que a felicidade suprema não é deste mundo. A felicidade absoluta, a felicidade relativa a espíritos puros não é deste mundo. Porque se nós fôssemos colocados aqui e não pudéssemos ter um pingo de felicidade, seria muito triste, não seria? Seria muito triste. E Deus, com toda certeza, não faria isso. Então, Ele nos dá todas as condições para que nós possamos ser felizes aqui. Porém, a nossa visão ainda é muito materialista. E isso impede com que nós sejamos felizes. Entenda esse felizes de acordo com o que o planeta nos dá a condição. Então, nós falamos no início aqui que no item 20, o Espírito que transmite a mensagem nos diz que nós reclamamos. Dizemos que nós não somos felizes. E na verdade é reclamação, não é? E muito sem sentido. Porque nós podemos ser. A minha felicidade depende de algum de vocês? Não. Claro que não. A felicidade, eu posso chegar aqui e vou falar para vocês, eu vou dar felicidade para vocês? Também não. Nós podemos chegar em alguma loja e falar, eu quero um litro de felicidade ou 1 quilo de felicidade? Também não. Porque a felicidade é conquista do espírito. É conquista do espírito. Não tem como nós darmos felicidade. Eu posso chegar aqui, fazer uma meia dúzia de piruetas e provocar um momento de alegria, de descontração. Mas felicidade não. E nós dizemos que nós sofremos, né, como a mensagem do item 20, dizemos que nós sofremos muito aqui. E na realidade nós percebemos que no planeta Terra existe muito sofrimento. Mas é um sofrimento que foi provocado por nós mesmos. E aí vem a pergunta: o sofrimento pode trazer felicidade? Será que o sofrimento traz felicidade? Quem pensou que não, errou. Quem pensou que sim, acertou. Não é um sofrimento no sentido de que nós devemos ser masoquistas, né? Gostar, sentir prazer em sofrer. Não, não é isso. É o sofrimento no sentido de que quando nós adquirimos a consciência do porquê nós sofremos, isso vai nos trazer felicidade. Quando nós entendemos isso,
e buscamos corrigir a causa do nosso sofrimento. Por que nós sofremos? Porque nós provocamos distúrbios na lei divina. Nós desarmonizamos a lei divina. Então, o sofrimento vai nos trazer a felicidade quando eu percebo que eu estou me reharmonizando com a lei divina. Isso traz muita felicidade. Isso traz um bem-estar imenso. Porque nós percebemos que nós já estamos despertando para o bem. Isso traz felicidade porque nós, como espíritos eternos em marcha evolutiva, quando nós percebemos que nós estamos indo adiante, isso é muita felicidade. E se nós sofremos, existe uma causa justa. Então, nós temos que buscar compreender o porquê nós estamos sofrendo. Buscar compreender e modificar a nossa atitude no hoje, para que no amanhã nós não soframos da mesma forma. Então, o sofrimento traz sim felicidade, quando bem sofrido. Porque no próprio Evangelho, no capítulo 5, tem lá o item, o mal e o bem sofrer. E como que nós podemos nos preparar para conquistar essa felicidade futura? Porque a gente fala assim, a felicidade futura. Então a gente pensa assim, quando eu desencarnar, e aí eu vou ser feliz, porque aí eu vou, olhar para trás e ver que eu fiz o que eu podia. Será que nós precisamos esperar desencarnar para sermos felizes? Para que esperar tanto tempo? Não é verdade? Porque nós colocamos essa felicidade futura muito longe, muito distante. Da mesma forma, nós colocamos que nós sofremos hoje, porque nós, em outras encarnações, cometemos erros. Quando, na realidade, o nosso sofrimento de hoje pode estar sendo provocado por erros nesta própria encarnação. Então, existem erros mais distantes, de um passado mais distante, mas existem erros nossos de um passado mais recente. Da mesma forma, nós não podemos colocar a nossa felicidade tão distante, porque nós podemos conquistar essa felicidade agora, a partir de hoje. Basta que nós nos transformemos. Todos nós aguardamos muitas vezes o final do ano para comemorar aquela virada. Aquela meia-noite do dia 31 para o dia 1º é um momento mágico. Transforma tudo, não transforma? Transforma. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Transformou. A mudança só vai acontecer se a transformação for interior. Não adianta eu estar na beira da praia, pular 7 ondinhas. Não adianta eu chupar umas sementes de romã e colocar dentro da carteira, aguardando o tutu chegar. Não adianta nada disso se nós não nos transformarmos. O ano será feliz se eu me propor a ser feliz. Se não, o ano vai ser absolutamente igual. Não tem transformação. Não tem. A transformação é nossa. Então, como é que eu me preparo para conquistar essa felicidade? Como é que eu me preparo? Como é essa preparação? É justamente isso que eu acabei de falar. É buscando me transformar para o bem.
buscar reconhecer os meus erros. Mas não é reconhecer os meus erros e entrar em depressão pelo tanto de erro que nós carregamos. Tem gente que gostaria de saber o que foi na vida passada. Eu não quero. Absolutamente. Deixa quieto isso daí. Eu quero saber o que eu estou sendo hoje. Isso me interessa. O que eu estou sendo hoje. Então, essa transformação é que vai trazer com que nós adquiramos as virtudes necessárias para a nossa evolução. É dessa forma que eu me preparo, porque todo passo, toda transformação que eu consigo fazer, realizar em mim, hoje, amanhã eu já estou colhendo esses frutos. Eu posso até não perceber. E muitas vezes nós queremos colher os frutos, não é um de cada vez, nós queremos colher já de baseada, não é? Tudo de uma vez. E não é assim que acontece. É um passo de cada vez. Muitas vezes na virada do ano a gente se propõe: esse ano eu vou ser diferente nisso. Pronto, acabou, não vai conseguir nada. Será que nós temos força para provocar uma transformação tão radical assim, de uma hora para outra? Não. Agora, se eu me propor a me transformar em um item, que não é pouco, nós muitas vezes achamos pouco, mas não é pouco. Mas se eu me corrigir em um item, eu vou adquirir força para que na próxima vez eu consiga uma transformação em um item em um tempo menor, num espaço de tempo menor, até chegar o momento em que eu conseguirei me transformar em mais itens de uma vez só. Mas para isso nós precisamos ter base. Nós temos que construir esta base. Então é assim que nós nos preparamos para conquistar essa felicidade. E essa felicidade futura que a gente fala, né? Eu tenho que conquistar essa felicidade futura. Mas o que consiste? Em que consiste essa felicidade futura? Porque nós temos que ter as coisas claras. Nós temos que traçar objetivos que sejam, primeiro, plausíveis de serem alcançados. Eu não posso colocar um objetivo tão distante que fique impossível para que eu consiga atingir. Eu tenho que colocar um objetivo que eu consiga atingir. À medida que eu vou me fortalecendo, eu posso ir estabelecendo objetivos mais amplos. Então, em que consiste essa felicidade futura? A felicidade, como eu disse naquele momento em que eu perguntei, né, sobre a felicidade, se era possível ser aqui, é nós estarmos tendo consciência de que nós estamos nos transformando ou nos reharmonizando com as leis de Deus. Porque todos nós, indistintamente, nós temos as leis de Deus na ponta da língua. Todos. Nós conhecemos as leis de Deus. Nós só erramos porque nós gostamos de errar. Fazemos por querer. Porque na nossa consciência está escrita as leis de Deus. Então, se eu faço algo de errado, é com consciência. Então, essa felicidade é nós estarmos buscando nos conduzir, agir sempre de acordo com as leis de Deus. Não importa se eu saia dessa vida sem nada de material.
O que importa é que eu saia dessa vida com muito de espiritual, ou pelo menos com algo a mais do que quando aqui eu cheguei. Isso é a felicidade que nós devemos buscar e que é possível e passível de ser alcançada. E aí, a gente pergunta: em que o Espiritismo pode nos auxiliar nessa conquista? E por que o Espiritismo? Por quê? Todos, vamos dizer assim, Jesus, quando esteve aqui, encarnado, ele não deixou religião. Jesus não tinha religião. Os homens somos nós, e quando eu digo homens é no sentido de humanidade, se apoderaram desses ensinos com o intuito de poder. É a felicidade do poder, não é? Mas o cristianismo, então, tem vários segmentos, vamos dizer assim. E todos eles creem na vida após a morte. Todos eles. Somente o Espiritismo, a diferença é, vamos dizer assim, é que, enquanto os outros segmentos cristãos acreditam na vida após a morte de uma forma passiva, o Espiritismo acredita na vida, na continuidade da vida, de uma forma ativa, dinâmica. Então, é isso que nos dá forças para nos melhorar. É isso que nos dá forças e esperança de mudar o nosso destino. Porque se assim não fosse, se eu esperasse desencarnar e fosse lá, me aparecesse duas asinhas e eu fosse tocar harpa, isso seria muito entediante. Ou então se eu ficasse dormindo eternamente esperando o dia do juízo final. E por falar em juízo final, quem é que nos julga? É Deus quem nos julga? Quem pensou que sim, errou. Somos nós mesmos. Nós mesmos é quem nos julgamos. Porque Deus, ao nos criar, já colocou em nossa consciência suas leis. Então nós sabemos se nós infringimos as leis de Deus ou não. Então nós é quem nos julgamos. Mas então o Espiritismo, ele nos dá aquela esperança, mas uma diferença aí, né? Porque a gente fala assim, eu tenho esperança de mudar. Não vai mudar nunca. Vai mudar nunca. Por quê? Porque essa esperança dessa forma dita é uma esperança passiva. Ninguém muda se não trabalhar, se não buscar essa mudança. Então nós temos que ter uma esperança ativa, que é isso que o Espiritismo nos proporciona. Ter esta consciência. Então é isso que o Espiritismo pode nos dar de contribuição, auxiliando a nossa compreensão para que nós possamos nos transformar. E nos transformar para o bem. A felicidade não depende das qualidades, a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material em que se acha. Isso foi dito por Kardec. Então, não importa se eu moro numa choupana ou se eu moro em uma mansão. Não é essa situação que vai dizer se eu sou feliz ou não. A felicidade
é aquilo que eu disse antes, é um estado de satisfação do espírito. Um estado de satisfação do espírito. Então, é uma qualidade do espírito, a felicidade. A alegria resulta de uma visão positiva da vida, pois viver deve ser um júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Joana de Ângeles. Então, nós devemos dar graças a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, buscando o nosso aprimoramento moral. Mas devemos buscar esse aprimoramento. Não é deixar passar dia e dia e dia e dia e nada fazermos. Não. É todos os dias buscarmos esse aprimoramento. Porque é engraçado. Nós falamos assim: quantos anos você tem? Nós pré-estabelecemos que a idade é medida em anos. E está errado, não é? A nossa idade é medida em dias. Eu não sei quantos anos eu vou viver e nem quantos dias. Eu sei que a cada dia vivido é uma oportunidade que Deus me dá. Então, eu tenho o dever de aproveitar esse dia. Quem é que pode me garantir que amanhã eu estarei ainda encarnado? Ninguém. Quem é que pode garantir que vai chegar aos 100 anos? Ninguém. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade desta existência, não desperdiçar, não jogar fora, mudar a nossa visão, mudar essa visão do material para o espiritual. Nós corremos quantas horas por dia atrás do material? E quantos minutos por dia nós dedicamos ao espiritual? Ah, então eu vou parar de correr atrás do material e agora eu vou viver exclusivamente o espiritual. Não, está errado também. Nós não podemos estar nenhum no extremo e nem no outro. Nós podemos estar andando atrás do material que é necessário para a subsistência do corpo, mas estarmos também vivendo o espiritual em nossas ações. E Confúcio, que foi um sábio chinês, ele disse que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Então, quando nós podemos auxiliar alguém, e a gente percebe que aquele auxílio foi realmente útil, aquilo causa um bem-estar danado na gente, não causa? Então, é o que está dito aqui. A melhor maneira de ser feliz é auxiliar. Olha só, auxiliar. Porque ninguém vai dar a felicidade para o outro. É auxiliar ou contribuir, né, para a felicidade do nosso próximo. Então, que Jesus possa nos dar forças e entendimento para que nós possamos, a cada dia, buscar a nossa transformação moral. Buscando, assim, conquistar a felicidade que é possível de nós adquirirmos aqui no planeta Terra. Muita paz.